No nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, tentei resistir, viu? Cuidei dele hoje, falei, você tá bem, você vai ministrar. Mas não deu, ele realmente ficou bem mal. E como eu acabei de chegar de uma conferência, recebemos tanto de Deus lá, falei, eu não posso dizer não, né? Então, eis-me aqui, Senhor, amém? Então, que seu coração esteja aberto, tenho certeza que Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? E o tema dessa ministração hoje se chama A Porta e o Caminho. Então, hoje nós vamos aprender aqui juntos sobre a forma que Deus trabalha em nós. Amém? Então, nós vamos ver que tem duas formas, a forma, né, da porta e do caminho. Amém? Então, eu espero que você me ajude aí. Vai falando amém, glória a Deus, amém? E nós vemos que Deus tem o poder para mudar a nossa vida. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa instantaneamente. Com apenas um toque, Deus pode mudar, restaurar completamente a vida de um homem e de uma mulher. Né? Então, nós cremos nesse poder do Senhor. Né? Então, nós temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que durante 12 anos ela estava enferma, ela tinha ali uma doença, ela tinha gastado o seu dinheiro, procurou médicos, a medicina, mas ela não conseguiu. Mas a Bíblia diz que com um toque, né, um toque em Jesus, instantaneamente ela foi curada. A gente vai ler lá em Marcos 5, 25, a gente vê essa história que fala assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Então, ela teve a sua dignidade restaurada com apenas um toque do Senhor. Então, aqui a gente vê uma forma que Deus tratou na vida dela, foi instantâneo. Instantaneamente, Deus mudou, escreveu uma nova história para aquela mulher. Amém? E Deus pode fazer isso com você. Amém? Nós temos vários testemunhos de pessoas que, às vezes, em um culto, em uma reunião, ela foi totalmente tocada. E a vida daquela pessoa nunca mais foi a mesma. Amém? Mas nós vamos começar, para vocês entenderem, lá em Mateus 7, fala assim. Mateus 7, 13. Que nós vamos ver o princípio da vida cristã. Amém? Que são dois princípios, como eu disse, que é a porta e o caminho. Então, lá em Mateus 7, do 13 ao 14, fala assim: entrai pela porta estreita. Então, aqui a gente vê a porta sendo mencionada. Então, o primeiro é a porta. Então, a gente entra pela porta, amém? E ela é estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Então, aqui a gente vê a outra forma, que é o caminho, que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, aqui a gente vê que na vida cristã tem dois padrões, dois princípios, que aparentemente eles são diferentes, né? Mas eles também se completam. Amém? Então, vocês vão ver, a gente vai começar a falar do caminho. Né? Aqui fala no versículo, né? É um caminho que nos conduz para a vida. Então, quando a gente fala na nossa vida cristã do caminho, isso fala do processo de Deus trabalhar em nós de uma forma lenta, processual. Amém? Então, isso que eu estou falando para vocês é a forma que Deus vai trabalhando em nós. Então, às vezes, você veio aqui no culto, você aceitou Jesus. Você ouviu falar de Jesus e você o aceitou. Foi algo instantâneo, que nós vamos ver lá na frente, que fala da porta. Então, você ouviu, você sentiu algo e você decidiu pelo Senhor. Mas quando a gente fala de caminho, fala de um processo, é um tratar de Deus, muitas vezes, mais lento. E o problema da nossa vida cristã é que a gente quer algo instantâneo, não é verdade, irmãos? Então, a gente é aquela geração do micro-ondas, a gente coloca lá e já quer ver o resultado. Então, às vezes, a gente está vindo aqui no culto, domingo após domingo, e você não está vendo, às vezes, o resultado que você espera. Você fala, nossa, parece que
Está tudo igual na minha vida, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho. Ou seja, nada está mudando. E a gente olha e acha que Deus não está agindo. Fala, cadê Deus, né? Cadê Deus nessa situação? Só que o que eu quero te falar, minha irmã aqui, e meu irmão, é que muitas vezes essa é a forma que Deus quer trabalhar em nós. Amém? Né? Então, Deus ele vai trabalhar em cada um de uma forma. E muitas vezes, a forma que Deus está trabalhando em você, você pode achar que está demorando. Falar, eu não estou vendo o resultado, eu não estou vendo o resultado da minha família, não estou vendo o resultado aqui nos meus filhos. E a gente acha que não está valendo a pena. É o teste para nós. Né? E que muitas vezes as pessoas param no meio do caminho porque eles não veem o resultado ali tão rápido. Amém? Mas o que eu quero te falar é que muitas vezes Deus decide tratar com a gente de uma forma progressiva, um processo que às vezes vai durar dias, ou vai durar semanas, anos, e a gente às vezes não vai entender, né? Mas eu quero te falar é que Deus vai trabalhar em você, amém? Às vezes você quer que Deus trabalhe no seu filho, que Deus trabalhe lá no seu chefe, mas na verdade é que Deus quer trabalhar em nós. Deus quer nos mudar. Às vezes essa situação que você está passando é para você depender mais de Deus, é para você ir para Deus, para você orar, para você realmente ser restaurado. Amém? Então nós vemos, lá em Provérbios 4, 18, fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, essa palavra vereda, ela também pode ser traduzida como caminho. Então, aqui está falando que o caminho do justo, quem é justo? Amém, nós somos justos. Nós somos justos porque Jesus se fez justo, amém? Então, você é justo no Senhor. Então, o caminho do justo, a nossa vida, ela fala ali que ela vai brilhando mais e mais até ela ser o dia perfeito. Então, o que eu quero que você entenda é que a nossa caminhada cristã, Deus quer que você chegue à plenitude do conhecimento de Cristo, que você se torne parecido com Cristo, amém? Então, Deus ele não quer só salvar você. Quando você foi salvo, é algo instantâneo. Seu nome está escrito lá no livro da vida, amém? Você é salvo. Mas Deus tem um trabalhar de Deus na sua vida. Deus quer trabalhar em você. Deus quer trabalhar no seu caráter. Deus quer trabalhar na sua personalidade. Deus quer trabalhar no seu temperamento, amém, irmãos? Deus quer trabalhar em você. Então, Deus vai gerar circunstâncias para esse trabalhar de Deus. Então, muitas vezes as coisas não acontecem rápidas, porque Deus quer justamente isso, trabalhar em nós, para que cada vez mais a gente se torne mais parecidos com o Senhor, cada vez mais a gente se torne mais perfeitos, amém? Quando a gente fala perfeito aqui, não é aquela pessoa engomadinha que nunca mais vai pecar, mas é aquela pessoa que cada vez mais está parecida com Jesus, amém? Os frutos do Espírito vão estar cada vez mais aí em você. Então, se você é uma pessoa nervosa, ele vai transformar você. Você vai ser cada vez mais uma pessoa calma, tranquila. Por quê? Não pela sua força, mas pelo trabalhar do Senhor na sua vida. Amém? Então, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Então, às vezes, a gente ora por algo e não vê algo acontecer e a gente desespera. Por quê? Porque a gente quer que seja agora. Mas, creia, esse é o trabalhar do Senhor na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas talvez você está nesse processo do caminho. Talvez você já está aí há longos anos, há longos meses, e você não tem visto o resultado. Mas creia que o Senhor está com você, amém? Ele está com você durante toda a sua caminhada, amém? E a gente crê o quê? Que conforme você vai respondendo a Deus, conforme as suas respostas de obedecer, de permanecer crendo, de permanecer confiando no Senhor, declarando a palavra, não se abalando pelas circunstâncias, amém, irmãos? Quando você permanece crendo, Ele vai te mudando. Aí você, é igual aquela história, né? Eu gosto muito de pensar isso, às vezes a gente acha que está trabalhando para Deus. Você está aqui servindo ao Senhor, você vem no culto, mas na verdade é Deus que trabalha em nós. Deus vai gerar circunstâncias na sua vida para trabalhar em você, amém? E aí você vai começar a ver que você está sendo cada vez mais transformado, mudado, amém? Então, a cada domingo que você vem aqui no culto, né, a cada oração que você comparece, a cada célula que você vai, cada vez que você está reunido, cada vez que você lê a sua Bíblia, cada vez que você medita, Deus está transformando você. Algo dentro de você está sendo transformado, amém?
Então, essa é a nossa caminhada cristã. Né? O alvo do Senhor é cada vez mais nos transformar. Amém? Só que nós precisamos responder ao Senhor. Amém? Até eu estava pensando nessa questão do caminho, eu me lembrei de Abraão, porque Abraão, quando ele recebeu uma promessa do Senhor, ele tinha 75 anos. Então, ele recebeu uma promessa que ele seria pai de multidões, né? Só que demorou 25 anos. Não foi instantâneo. A promessa não se cumpriu quando ele quis, ou quando a mulher dele quis, mas Deus trabalhou na vida dele. E Abraão, a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Você acha que ele se tornou o pai da fé no dia que Deus chamou ele? Não foi, mas foi durante esses 25 anos que ele foi respondendo, que ele decidiu crer, que ele confiou. Ele errou, né? Se você sabe a história de Abraão, você sabe que ele errou. Ele tentou ter o filho ali com uma outra mulher, só que Deus foi trabalhando nele. Por quê? Porque ele permitiu crer, ele permitiu permanecer, e ele creu, e Deus fez, amém? Não foi no tempo dele, foi 25 anos, então com 75, com 100 anos, a promessa do Senhor se cumpriu. Então, talvez você está aqui, e você tem algo que queima no seu coração, às vezes uma palavra que Deus te deu, ou um sonho, ou às vezes você tem um sonho de ver sua família restaurada, ou você tem algumas ambições que ainda não aconteceram, mas eu quero te falar, permaneça, amém? Talvez você está nesse processo da caminhada cristã, ali de decidir crer, de permanecer, que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Amém. Fala amém mais alto. Amém, glória a Deus. Eu também não estou muito boa, mas amém. Pela fé eu estou 100%, amém? E agora a gente vai falar sobre a experiência da porta. Como a gente disse, né? Então, quando a gente pensa em porta, quando você tem a chave da porta, você não demora para passar, não é verdade? Você abre e você já passa. Então, quando a gente fala de porta, a gente fala de um processo que é rápido, de um processo que é instantâneo. Ele acontece rapidamente. Então, existem experiências que são portas espirituais. São aquelas experiências que vai te mudar drasticamente. Né? Talvez você vai chegar ali, ou talvez você já viveu isso, né? Eu gosto muito de pensar na nossa conversão, quando você decidiu pelo Senhor, talvez naquele momento você se lembre, nossa, naquele momento eu fui tocado por Deus. Naquele momento eu senti um toque diferente, foi o que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, amém? Então, quando a gente fala de portas, são experiências que acontecem repentinamente, amém? Você crê que Deus pode fazer isso? Eu creio, amém? Então, Deus, ele tem um processo também ali do caminho, que às vezes vai ser longo, vai ser demorado, mas Deus também tem esse processo para nós, que é um processo rápido e instantâneo. Amém? Então, há ocasiões que Deus resolve proporcionar uma experiência sobrenatural, proféticas. Amém? Que você vai sentir naquele momento que algo dentro de você mudou. Amém? Então, nós vemos isso lá em Atos 2, 1. A gente vê que aconteceu isso com aquele povo que estava reunido. Olha só o que aconteceu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, aqui a gente vê uma experiência de um povo que Jesus tinha falado para eles, olha, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês precisam estar juntos em uma casa. E eles decidiram obedecer. Então, eles estavam juntos, no mesmo lugar, com o mesmo propósito. E, naquele momento, o Espírito Santo veio e eles tiveram um toque, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, esse aqui foi um momento de porta, foi algo que mudou completamente a vida deles, porque ali eles foram cheios do Espírito Santo. Então, Deus também, ele gera circunstâncias para que nós também tenhamos isso. Amém, irmãos? Então, a gente fala nisso, um culto pode ser, quando você decide ir para um encontro com Deus, amém? Que a gente vai ter agora. Quando você decide participar de retiro, da imersão. Isso tudo são experiências que Deus pode te dar. Amém? Então, eu estava até lembrando, estava lendo hoje a palavra, essa semana a gente foi para a conferência.
E assim, irmãos, todo ano tem essa conferência, né? Então, a gente costuma se acostumar com aquilo que a gente sempre vai. Então, a gente se acostuma com o culto, a gente se acostuma com a célula, e às vezes até, mais uma conferência. E dessa vez, eu confesso que eu estava com muito medo de andar no avião. Porque caiu um avião esses dias, né? E como ia eu e o Rafael, eu sempre falo, eu gosto que ou ele vai sozinho ou eu vou. Porque se acontece uma catástrofe, a gente não deixa as meninas desamparadas. Olha a cabeça. É coisa de mãe, né? Eu já fiquei, meu Deus, se acontece alguma coisa. E aí eu fui mesmo, assim, com medo, orei tudo. Mas, glória a Deus, deu tudo certo. Então, mas eu resisti, dentro de mim, eu estava assim, eu orei, falei, Deus, se por acaso acontecer qualquer coisa de algum avião no mundo, eu não vou, porque é um sinal que eu não tenho que ir. Aí eu fiquei, olhei, não vi nenhum sinal, falei, não, então eu vou, glória a Deus. Porque, realmente, mas isso foi na terça. Na quarta-feira, a gente teve uma reunião para os pastores. Irmãos, eu recebi tanto de Deus. Sabe aquela experiência mesmo, assim, que você... Era a mesma reunião, eu já tinha participado de várias, mas eu fui... Parecia que estava falando para mim. Sabe quando é aquela palavra, assim, que você está lá e fala, nossa, é tudo que eu precisava. E aí eu pensei, imagina se eu não tivesse vindo, não é verdade? Imagina se eu tivesse deixado o medo me paralisar, ou eu falar, não, é mais uma conferência, não vou, não. Então, muitas vezes, nós perdemos oportunidades de ter experiências com Deus porque a gente não responde ao Senhor. Amém? Então, aqui, esses irmãos aqui que se reuniram. E se algum irmão falar, não quero ir nesse dia nessa casa, não, porque eu estou cansado. Ou seja, ele ia perder a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Então, eu quero te falar, meu irmão, que Deus tem experiências novas para você. Talvez você está olhando para a sua vida e você fala, parece que não tem nada acontecendo. Mas se permita viver o novo de Deus, amém? Então, a gente está aqui constantemente, todo domingo a gente tem falado da imersão, do encontro. E, às vezes, a gente se acostuma, mas eu já fui, né? Já fui em tanta reunião, tanta coisa. Mas eu quero te falar, sempre que tiver oportunidade, você não pode ficar de fora. Você tem que ir, por quê? Porque nesses momentos, é o momento que Deus vai te encontrar ali. Deus pode te encontrar aqui, amém? Glória a Deus. A cada domingo você vai ser marcado pelo Senhor. Mas existem lugares que Deus marca para realmente falar com você. Amém? Então, na minha vida existem várias situações que Deus falou comigo em conferências. Então, eu estava me lembrando também, quando eu fui chamada por Deus. Eu me lembro de uma conferência também lá em Goiânia, que eu morava lá. Estava tentando lembrar o ano, acho que foi em 2012, né? Aquela do pastor Marcelo. Irmãos, a conferência... Sabe quando você recebe o chamado de Deus? Eu lembro que eu só chorava na conferência. Por quê? Porque eu decidi estar lá. Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas eu decidi investir, eu decidi. E Deus me marcou, sabe? Deus me chamou para o ministério naquela conferência. Então, existem coisas que Deus vai marcar em você, você tem que estar em um determinado local, amém? Se você não tiver, você vai passar a oportunidade. E as oportunidades, elas passam por nós. Se a gente não agarrar, ela sai. Amém? Então, não perca oportunidades. Deus vai te dar a oportunidade de você receber de Deus, de você estar cercado por pessoas. Amém? Então, quando você vai a cada reunião de célula, a cada culto que você vai, né, a cada conferência que você decide ir, você tem a oportunidade de ser marcado por Deus. Amém? Deus pode mudar a sua história. Deus pode ter uma palavra profética sobre a sua vida. Você pode sentir o toque do Senhor ali. Ou seja, isso pode mudar o rumo da sua vida. Amém, irmãos? Então, não fique de fora do mover de Deus. Amém? Então, na Bíblia, a gente também vê algumas experiências de pessoas que elas queriam isso. Elas eram intencionais. Então, um exemplo disso é Jacó. A Bíblia fala que um dia Deus foi lá, se encontrou com ele, e ele queria a bênção do Senhor. E a Bíblia diz que ele ficou a noite toda lutando contra Deus ali, porque ele queria a bênção dele, ele queria ser mudado. Ou seja, ele buscou aquilo, ele queria aquilo, amém? Então, muitas vezes, para a gente ter alguma experiência na nossa vida, a gente tem que buscar. A gente vai ter que decidir ir, vai ter que decidir orar mais, vai ter que decidir jejuar mais. Por quê? Porque é assim que Deus vai fazer na sua vida, amém? E a Bíblia diz que Deus respondeu a Jacó. Então, Jacó, ele era um homem enganador, mas quando ele decidiu ali lutar com Deus, a Bíblia diz que no final, Deus respondeu, e Deus mudou o nome dele para Israel.
Aquilo era algo realmente profético, estava mudando o caráter dele, a vida dele. Ele era um homem, né, com caráter ruim, e Deus estava restaurando ele. Por quê? Porque ele decidiu ter um encontro com Deus, amém? Decidiu lutar aquilo. E outra coisa que a gente vê, outro caso, às vezes de pessoas que não estão procurando, mas acontece. Né? A gente pode ver o exemplo da mulher samaritana. A Bíblia diz que todos os dias ela ia em um poço. Todos os dias ela ia naquele poço buscar água. E naquele determinado dia, Jesus estava ali. Então, Jesus estava ali. Jesus mudou a história também daquela mulher. Então, isso também pode acontecer com você. Talvez você, né, a cada domingo você tem vindo, você acha que é mais um culto, né? Às vezes é mais uma reunião, mas creia, a cada vez que você vier aqui, Deus pode marcar a sua vida. Você tem que vir com esse encargo no seu coração, com essa fome. Eu quero mais de Deus, eu quero receber de Deus, Deus pode fazer na minha vida, Deus tem mais para mim, amém? Quando nós temos esse coração, Deus, ele se move, amém, irmãos? Então, nunca pense que é mais um culto, que é mais uma oração, que é mais uma vigília. Creia sempre. Hoje pode ser o dia que Deus vai marcar a minha vida. Hoje é o dia que Deus vai falar comigo. Hoje é o dia que Deus vai usar alguém, amém? Né? Às vezes Deus vai usar o seu irmão que está aí do seu lado para te dar uma palavra de conforto, para te encorajar. Então, creia, a cada reunião Deus quer falar com você. Amém? Então, o princípio da porta, ele é algo visível em toda a palavra de Deus. Nós temos que ter essa experiência. Né? Você tem que ter, logicamente, a experiência do seu caminho, que você vai responder a Deus, que você vai obedecer. Mas você também tem que ter na sua vida, você tem que clamar por isso. Você tem que desejar ter experiências com o Senhor. É muito ruim quando a gente só lembra de experiências passadas. Ai, nossa, anos atrás Deus me chamou. Ai, no culto lá de 1900 e bolinha, Deus falou comigo. Ou lá, você tem que sempre querer ter experiências com o Senhor. Amém? Tem que ser algo que queima no seu coração. Deus, o Senhor vai falar comigo hoje. O Senhor vai me tocar hoje. Eu quero sentir o Senhor hoje. Eu quero que o Senhor fale comigo através da sua palavra. Eu quero que o Senhor fale comigo através de uma ministração que você vai ouvir. Amém, irmãos? Você tem que ter esse desejo no seu coração. Então, todo crente precisa ter a experiência de caminhar com Deus, de se manter firme no caminho, mas de vez em quando nós precisamos de uma experiência que vai nos abalar, que vai tirar o nosso ar, que vai nos colocar em êxtase, que vai nos derrubar, para quando nós levantarmos, sejamos outros homens e outras mulheres novos na presença de Deus. Amém? Então, todos nós precisamos de ter experiências assim. Uma experiência que vai abalar você, que vai mudar você, que você vai sentir o Espírito Santo e aquilo vai marcar você. Amém, irmãos? Então, a gente vai falar sobre mudanças instantâneas. Então, nós cremos que... Quantos creem que o Senhor pode curar? Eu creio, amém? Amém. Então, muitas vezes, nós temos fé para crer que o Senhor pode curar. Então, você ora ali para Deus curar uma enfermidade sua. A gente crê nisso, amém? Nós vemos isso, né? Nós temos testemunhas, às vezes mulheres que não podem engravidar e Deus faz um milagre. A gente vê milagres de provisão, tantos milagres a gente vê. Mas muitas vezes nós não cremos que Deus pode mudar uma pessoa. A gente não crê que Deus pode libertar uma pessoa, que Deus pode restaurar um casamento, porque a gente acha que sempre foi assim, vai continuar assim. Você tem que crer nisso, amém? Que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Quando nós recebemos o toque do Senhor, qualquer pessoa pode ser mudada, amém? Então, eu já vi, irmãos, a gente que já participou de muito encontro com Deus, né? Quero te convidar, se você ainda não foi, ainda tem poucas vagas, sabe? Quantos encontros com Deus que a gente vê, às vezes, a pessoa que é liberta, que é cheia do amor de Deus, a pessoa que nunca nem tinha ouvido falar, que nunca nem foi aberta, mas ela vai ali, e é um ambiente propício para isso, e ela recebe, ela é cheia do amor de Deus. Então, Deus é poderoso, Ele pode mudar qualquer situação pelo poder de Deus, amém? O problema é que muitas vezes nós não temos fé, nós não acreditamos que Deus pode fazer isso. Mas eu quero te falar que Deus pode, amém? Deus pode mudar o seu filho, Deus pode mudar seu marido, Deus pode mudar essa situação ali, com apenas um toque do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Nós vemos isso que aconteceu com Saul. A Bíblia diz que certo dia ele saiu de casa para procurar as jumentas do seu pai. E ele se retornou como um rei. Por quê?
Porque no momento ali que ele estava indo, ele se encontrou com uma pessoa. E aquela pessoa era o profeta Samuel. E aquele homem, foi uma voz profética para ele. Aquele homem deu ali, inspirou ele, falou que ele seria o novo rei. Ou seja, ele estava vivendo a vida dele normalmente. Estava ali, né, achando que estava indo para o trabalho dele. Mas ali ele encontrou com alguém. E ali ele teve uma experiência que mudou a vida dele completamente. Então, muitas vezes, Deus quer fazer isso conosco. Né? Então, às vezes, a gente está ali no nosso dia a dia, nosso trabalho, a gente está ali com a nossa vida normal. Mas Deus pode, na nossa vida normal, trazer situações que vai nos abalar completamente. Amém? Que vai nos mudar completamente. Olha lá em 1 Samuel 10, 3, relata isso. Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Olha só, aqui nós vemos o profeta Samuel falando para ele, né, que várias coisas iam acontecer, mas a gente vê que ele foi mudado em outro homem, completamente. Mas por que ele foi mudado completamente? A gente vê que o Senhor se apossará de ti. Então, por que Saul foi mudado, irmãos? Por que nós somos mudadas? Nós somos mudados pelo poder do Espírito Santo, amém? É só o poder dele que pode nos mudar, amém? Você não vai conseguir mudar a sua situação com a força do seu braço. Você não vai conseguir mudar os seus filhos, mudar seu marido, mudar lá no seu trabalho. A gente não consegue, a gente pode até tentar. A gente pode tentar fazer tudo certinho. A gente pode seguir várias regras, mas muitas vezes a gente vai cansar. Por quê? Porque na nossa força nós não conseguimos. A única pessoa que tem o poder para mudar completamente é o Espírito Santo, amém? É o poder do Espírito Santo. Então, se tem alguma área da sua vida que precisa ser mudada, é só o Senhor que pode mudar, amém? Você tem que clamar por isso, pelo poder dEle, pelo agir dEle na sua vida, amém? Então, é Ele que vai mudar. Então, o poder do Espírito Santo, é isso que nós precisamos. Às vezes nós pensamos que o Senhor não está nos vendo, às vezes pensamos que Ele não está vendo o que a gente está passando, não está vendo a situação que a gente está passando, a dificuldade que a gente está passando, mas eu quero te falar que o Senhor, Ele vê você. Não importa a situação que você está, não importa a dificuldade que você está passando, o Senhor vê você. Amém? Só que você tem que identificar qual é o momento que você está. Talvez você está agora na sua vida cristã pelo momento do caminho. Você conhece ao Senhor, mas você sabe que Deus quer trabalhar em você. Então, você precisa perseverar, você precisa não desistir, você precisa decidir não retroceder, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades e decidir crendo, amém? Talvez esse é o momento que você se encontra, mas talvez hoje você precisa, eu senti claramente isso no meu espírito quando eu estava ministrando, que tem pessoas aqui que precisam decidir ser mais intensas, decidir, sabe, congregar mais, decidir sim, participar lá do imersão, amém, irmãos? Deus tem algo reservado para você lá. Talvez você não está sentindo mais o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, porque você precisa decidir romper, decidir ir para novos ares, amém? Então, quando nós fazemos algo, não é para ficar sendo chato, né, insistindo, mas é porque nós sabemos que Deus tem algo reservado para você. Amém? Então, eu sinto que tem pessoas aqui que precisam dar um passo de fé, de decidir buscar mais, que o Senhor tem mais para a sua vida. Amém? Sabe, Deus tem algo novo para a sua vida. Amém? Deus tem algo novo para você viver na sua vida cristã, mas muitas vezes falta o nosso sim. Amém, irmãos? Falta o nosso sim para o Senhor. Sabe, é decidir a gente sair da nossa zona de conforto e decidir buscar mais ao Senhor. Amém, irmãos? Então,
Na nossa vida cristã, nós temos esses dois princípios, o caminho e a porta. Permaneça quando o Senhor está trabalhando em um processo de caminho na sua vida. Entretanto, agarre as oportunidades de portas que o Senhor quer te conduzir. Amém, irmãos? Agarre. Sabe, não perca as oportunidades que Deus te dá. Né? Deus vai colocar sempre pessoas. Eu creio muito nisso. Quando Deus quer nos abençoar, Ele vai colocar pessoas para que a gente possa caminhar. Amém? Então, não perca as oportunidades que Deus te der. Agarre as oportunidades, participa, se envolva. Amém? Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Amém, meu irmão? Fica de pé aí, nós vamos orar. Os irmãos do louvor podem vir. Quero que você avalie aí na sua vida, amém? Qual o momento que você está na sua vida?